Bem-vindos! Quarta-feira de cinzas e nós estamos onde? Aqui fazendo a nossa live da série Vamos Falar de Dinheiro. E para você que está acompanhando, já sabe que o livro que nós estamos trabalhando é O Homem Mais Rico da Babilônia. Este livro aqui, do George Clason. Bom, coincidência ou não, quarta-feira de cinzas. Aqui no Brasil, o pessoal fala que o ano começa só depois do carnaval. E o tema dessa live é um tema extremamente importante. Para quem? Para quem está pensando em adquirir dívidas ou está em situação de dívidas. Este capítulo, ele tem como tema o negociante de camelos da Babilônia. E ele conta a história de dois novos integrantes, né? Que é o Taccard, que é um jovem que vive a sua vida de pedir empréstimos aos outros, lá na Babilônia, e fala também do Dabazir, que é um negociante de camelos. Bom, a história começa mais ou menos assim. O Taccard já tinha 2 dias que ele não comia nada. Afinal, ele não trabalhava. Ele vivia do quê? Ele vivia pedindo empréstimos para os outros. Pegava empréstimo, comia e assim, ia levando a vida desse jeito. Bom, há 2 dias ele não comia absolutamente nada, estava morrendo de fome, foi onde ele pensou, bom, acho que eu vou dar um pulo lá na hospedaria da cidade, porque ali sempre tem muita gente circulando, de repente eu encontro algum conhecido e eu posso pedir algum empréstimo. E assim ele fez, pegou e foi lá para a hospedaria da cidade. Chegando lá, tá, logo na primeira volta que ele deu ali nos arredores, ele dá de cara com quem? Exatamente com quem ele não queria encontrar, que era o Dabazir, que era o negociante de camelos. Assim que o Dabazir encontrou o Taccard, ele falou assim, ora, Taccard, você por aqui, os deuses estão me mandando um bom sinal, porque afinal, você está me devendo 2 moedas de cobre da semana passada, mais uma de prata de 3 semanas atrás. Seria um ótimo momento para você me devolvê-las. Aí o Taccard virou para ele, meu amigo, infelizmente hoje eu não poderei lhe pagar, porque eu não tenho moeda nenhuma aqui comigo. Acho que o azar deve estar me acompanhando, porque eu não consigo arrumar moedas. Aí o Dabazir virou para ele e falou assim, azar, Taccard, o azar só acompanha o homem que só pensa em pedir emprestado e não pensa em pagar de volta. Assim você nunca vai ter a quem recorrer. Meu rapaz, vem aqui, você está com uma boa sorte hoje. Estou com fome e vou na hospedaria para almoçar. E quero convidar a me acompanhar porque eu vou contar a minha história para você. Ali foi o ápice, né, pro Taccard, porque eu falei, eu tava 2 dias sem comer, tava com fome, né, e ainda ia poder almoçar de graça. Assim ele pensou, mas não aconteceu nada disso não. E você vai entender depois por quê. Bom, o Dabazir pegou uma mesa, chamou lá o dono da hospedaria e falou assim, olha, eu quero que você traga para mim uma bela pata de cabrito, tá? Com muitos legumes. E para o meu amigo Taccard, um copo com água. Taccard arregalou os olhos, né? Ficou pensativo, ué, será que ele vai comer na minha frente e não vai me dar nada? E assim, o Dabazir começou a história para o Taccard. Ele falou assim, Taccard, você sabia que eu já fui um escravo na Síria? Bom, eu ainda, quando era muito jovem, o Dabazir contando, eu assumi a profissão do meu pai, que era um fazedor de sandálias, aqui na Babilônia. Porém, fazer sandálias não traziam para mim os ganhos necessários para eu satisfazer os meus desejos. E nem muito menos os desejos da minha esposa. Então, malemar dava para a gente viver. Porém, eu descobri que com os comerciantes, com os donos das lojas do mercado, eu tinha crédito com eles. Eles confiavam em mim e o que eu comecei a fazer? Eu comecei a aplacar, a satisfazer os meus desejos. Comprava roupas finas, comprava coisas de luxo para minha casa, comprava coisas para minha mulher e assim eu fui levando até que eu me dei conta que com aquilo que eu ganhava eu não poderia sobreviver e pagar as minhas dívidas ao mesmo tempo. Neste momento, minha vida virou um inferno.
Por quê? Porque as pessoas que eu comprei fiado, elas começaram a vir até mim para me cobrar. E, como eu não tinha dinheiro, minha vida virou um inferno. Não pagava mais aluguel, perdi a casa que eu morava. Minha esposa voltou a morar com os pais dela. Eu, naquele momento, sem conseguir fazer dinheiro, sem conseguir pagar as minhas dívidas, a única solução foi o quê? Foi fugir da Babilônia. E nessa empreitada de ir buscar recursos em outro lugar, eu acabei, durante 2 anos, vivendo dentro de uma caravana que atravessava o deserto. Trabalhando simplesmente sem parar e sem conseguir conquistar absolutamente nada. Tá? Simplesmente lucro para os donos da caravana. Só que nessas andanças, eu acabei conhecendo um grupo de salteadores que me ofereceram uma participação num roubo. E eu decidi que minha vida já estava perdida mesmo, decidi que eu ia aceitar essa situação. Fui lá, no primeiro roubo foi um sucesso. A gente roubava as caravanas que não tinha proteção. Não tive dúvida, o ouro que eu peguei da minha parte, parei na primeira cidade e gastei tudo, sem pensar no dia de amanhã. Bom, íamos roubar de novo, então também seria sucesso. Porém, no nosso segundo roubo, a caravana estava armada, nós fomos surpreendidos e todos fomos capturados. Eu fui vendido como escravo no mercado de Damasco. O homem que me comprou pagou 2 moedas de prata por mim. Ele era o chefe de uma tribo nômade da Síria que vivia no deserto. E me levou como presente para sua esposa. Para quê? Ele ia me transformar num eunuco. Bom, na hora que ele chegou para a esposa e me mostrou, me apresentou para a esposa falou assim, não, eu não preciso mais de eunuco, eu já tenho bastante eunuco. O que eu preciso agora é de um guardador de camelo, porque os que nós temos aqui não prestam. Rapaz, você sabe cuidar de camelo? Ah, sei, eu tenho experiência com esses animais, eu sei fazer eles ajoelharem, eu sei tratar deles, eu sei arrumar as celas, os arreios dele. Então tá ótimo, então você será o meu eunuco, ou você será o meu guardador de camelo. E nisso, a mulher já falou assim, então eu quero ver se você tem habilidades mesmo. Vai lá, prepare os camelos, prepare uma provisão, porque eu preciso visitar minha mãe que está doente, para uma viagem de 2 dias. Assim, o Dabazir fez. Levou a mulher até o destino e no meio do caminho foi contando a história dele para ela, que ele falou assim, senhora, eu não sou um escravo, eu não nasci escravo. Eu sou um homem livre. Aí ela vira para ele e fala assim, como você acredita que você seja um homem livre, sendo que, veja a situação que você mesmo se colocou pela sua própria fraqueza. Hoje você é um escravo aqui na Síria. Por quê? Porque você não teve coragem de enfrentar os seus inimigos, tá? Enfrentar as suas dívidas, tá? E fugiu da Babilônia. E assim, Dabazir conta que ele ficou por mais de 1 ano como escravo, tá? Dessa tribo nômade do deserto. E pensando naquilo que a senhora havia dito para ele e tudo mais, aí um dia estava ele lá na tenda dele, era um momento de folga que os escravos tinham. A senhora percebeu, viu, chegou até ele e falou, Dabazir, deixa eu te perguntar uma coisa, por que nos seus momentos de folga, não é a primeira vez que eu vi isso daí, ao invés de você estar com os outros escravos se divertindo e brincando entre eles, por que você fica parado dentro da sua tenda? Aí ele respondeu, minha senhora, eu não tenho alma de escravo, eu tenho alma de homem livre, por isso eu não posso me misturar com eles, isso não me pertence. Aí ela respondeu, você tem vontade de quitar as suas dívidas na Babilônia, Dabazir? Sim, eu penso muito sobre isso o tempo todo. Só que eu não sei como fazer. Aí ela virou para ele e falou assim, as suas dívidas, elas são como inimigos. Como se você fosse o rei combatendo os inimigos que tentam invadir o seu castelo. Se você as enfrentar, com certeza você conseguirá superá-las, você conseguirá combatê-las. Agora, se você simplesmente as ignorar e fugir, você nunca terá
nada na sua vida. Aí, de novo, ele tentou argumentar alguma coisa, mas as palavras não vinham à cabeça dele. E aquilo ficou martelando na cabeça da Bazer. Até que, alguns dias depois, a senhora vira para ele e fala: Dabazer, prepare 2 camelos, prepare uma provisão para uma longa viagem, que nós vamos visitar minha mãe de novo, porque ela está doente. Dabazer prontamente foi lá, preparou os camelos, preparou as provisões para a viagem, mas ele ficou pensando: poxa, mas são 2 dias de viagem, para que ela quis uma provisão para uma longa viagem? Mas enfim, atendeu às necessidades da senhora. Foram chegando ao destino, chegando na casa da mãe da senhora, a senhora vira para ele e faz a seguinte pergunta: Dabazer, você se considera um homem de alma livre ou você se considera um homem com alma de escravo? Senhora, com certeza um homem de alma livre. Aí ela falou assim: então esse é o momento de você provar isso. Como, senhora? Dabazer, aqui estão os 2 camelos, aqui estão as provisões que você preparou. Pegue-os e fuja daqui. Mas me prometa que você voltará para a Babilônia para fazer o que tem que ser feito, para acertar tudo aquilo que você deixou para trás. Dabazer não pensou 2 vezes, pegou os camelos e saiu noite adentro. Ele não sabia onde ele estava, não sabia qual a direção da Babilônia, mas enfim, ele pegou e foi. E durante dias ele andou perdido pelo deserto, até o momento que as provisões acabaram. Ele continuou tentando achar a direção da Babilônia, e no momento, praticamente já sem forças, ele cai do camelo e pensa: eu não vou conseguir, eu não tenho forças para seguir em frente. Acredito que esse será meu fim, acredito que o deserto será meu túmulo. E num momento assim de lucidez que ele teve, veio de novo a frase da senhora na cabeça: Dabazer, você tem uma alma de homem livre ou você tem uma alma de escravo? Foi nesse momento que ele levanta e fala assim: eu não vou morrer no deserto. Ele tira forças, não sabe-se de onde, e segue a sua jornada. E quando ele consegue passar a enorme duna que ele tinha pela frente, do outro lado ele encontra o quê? Um oásis, no qual ele pôde se refrescar, no qual ele pôde comer, encontrar outras pessoas e descobrir o caminho de volta para a Babilônia. E neste momento, Dabazer para a sua história, vira para o Takar, que estava contando, e fala: Takar, sei que você está com fome, sei que você não comeu nada, mas fiz isso porque quando estamos com fome, nossa mente fica mais clara e prestamos mais atenção naquilo que precisamos fazer. Então espero que você tenha prestado atenção nessa história que eu acabei de te contar e aprenda com ela. Tá? Este é o momento de você realmente se tornar um homem, tá? E pagar a todos aqueles que você deve. E realmente andar de cabeça erguida e se tornar um cidadão de bem, tá? Diante de todos os homens aqui da Babilônia. O que você quer para a sua vida? E nessa hora o Takar vira para ele e fala: Dabaner, muito obrigado pela história que você me contou. Você acabou de me despertar da vida que eu estava levando. Realmente não teria como fazer nada, tá, sem poder trabalhar, ganhar o meu sustento e simplesmente vivendo de empréstimos. Mas, Dabaner, me conte uma coisa. Como é que você chegou onde você chegou agora? Aí ele falou: Takar, assim que eu cheguei na Babilônia, eu fui ao encontro de todos os meus credores. Passei um a um explicando o que havia acontecido e o porquê do meu regresso, e que iria pagá-los. Alguns simplesmente me xingaram e me escorraçaram, não deram nem tempo de eu terminar de falar. Outros ouviram, acolheram e me apoiaram. E foi uma dessas pessoas que eu tive também o maior apoio, que foi o antigo comerciante de camelos aqui da região. Porque ele estava com uma grande encomenda do rei para comprar camelos saudáveis. E ele precisava de alguém com experiência para fazer isso. E essa experiência eu tinha adquirido nos 2 anos que eu fiquei como escravo na Síria. E desta forma eu me tornei o braço direito do guardador do negociante de camelos, até que eu pude saldar todas as minhas dívidas, até que eu pude reconquistar a minha esposa
e comprar os meus próprios camelos e me tornar o que eu me tornei. E tá, cara, eu deixo uma frase para você que foi a frase que eu recebi da senhora que me trouxe até onde eu estou. Onde há determinação, o caminho pode ser encontrado. Bom, para uma quarta-feira de cinzas, uma história dessa daqui, tá? E pode ter sido mera coincidência, porque realmente não tinha planejado esse tema. Não, na verdade eu nem sabia. Eu leio isso daqui e preparo antes da live para vocês. E trazer um tema desse daqui, né, é uma coisa bem interessante, porque quantas e quantas pessoas hoje não estão em situação de dívidas e não saber o que fazer. E Marcelo, legal, qual que é o conceito por trás de toda essa história que você trouxe? Bom, não importa se você tem dívidas hoje, tá? Qual o tamanho da sua dívida. Existem duas coisas que você precisa ter em mente. Tá? O porquê que essa dívida foi feita. E só existem duas situações para isso. Primeira situação, necessidade pura, simples e básica. Você perdeu seu emprego, você precisa morar, você precisa comer. Por isso você gerou uma dívida. Tá? Essa situação ela é resolvida quando você consegue se recolocar no mercado e quando você consegue acertar tudo aquilo que você precisa acertar. É uma questão só de tempo para isso. Agora, a segunda situação, que é a situação que mais degrada a pessoa, é quando as dívidas são feitas por meio de puro e simples consumo, pelo simples fato de viver num padrão de vida que não é o seu. Então, se hoje você está com uma situação de dívidas, e se essas dívidas foram geradas por causa do seu padrão de vida errado, então tome consciência e realmente mude o seu padrão de vida. Porque senão você nunca vai atingir, tá, um nível de sustentabilidade financeira. Marcelo, qual a aplicação disso daqui? Bom, independente do tamanho da sua dívida, tá, você vai ter que saldá-la em algum momento. Então comece a saldá-la agora. Como é que você vai fazer isso? Escolha a dívida que tem a maior taxa de juros. Essa será a primeira dívida que você vai saldar. Então, pegue essa dívida, faça uma negociação dessa dívida, porque você vai ter um prazo para pagá-la. 6 meses, 12 meses, 24 meses, não importa. Você tem um prazo que você sabe que ela vai cessar em algum momento. Feito isso, aí você parte para a segunda, aí você parte para a terceira dívida, enfim, você vai saldando uma a uma, até conseguir realmente pagar todas elas. O ponto mais importante aqui é, se você tem uma dívida, para saldá-la, não comprometa mais do que 20% da sua renda líquida. Porque senão você simplesmente vai se atrapalhar de novo e simplesmente vai deixar de cumprir com sua obrigação. Bom, este foi o capítulo 8 do livro O Homem Mais Rico da Babilônia, trazendo aqui histórias da antiga Babilônia, recheadas de aprendizado, de como a gente deve lidar melhor com o nosso dinheiro, seja numa situação de economia, seja numa situação de negociação, seja numa situação de dívida. Espero que tenha feito sentido para você que está me assistindo ao vivo. Gratidão novamente para você que entrou ao vivo para assistir. E para você que assistirá depois na reprise, que ficará 24 horas no ar, para você eu também acredito que ela possa, essa história do Abazer, ela possa te engrandecer. Tá? De forma que, se você tem dívidas, você dê o primeiro passo para saldá-las, de forma que se você não tenha dívidas, para que você não as faça. Então, te vejo amanhã no penúltimo capítulo do livro O Homem Mais Rico da Babilônia e até lá!